pessoal, eu sou Milton Silva, este é o nosso canal Clube Nagasaki Brasil. Bom pessoal, hoje eu estarei realizando a entrevista com meu amigo Arnaldo Francisco do Prado Nóbrega. Pessoal, o Arnaldo, ele é um grande admirador da avicultura brasileira, é um grande apaixonado por literaturas sobre avicultura. E o Arnaldo ele tem uma vasta coleção de literaturas falando aí da história da avicultura no Brasil, desde o seu surgimento. O Arnaldo, além de um grande amigo, ele também faz parte aí da equipe técnica da Associação Brasileira de Criadores de Chabo, que está desenvolvendo o standard brasileiro da raça. O Arnaldo, como eu disse, ele é um amante de literaturas, ele tem aí algumas informações sobre a raça Nagasaki no Brasil e no mundo, que vai mudar aí a história da raça no Brasil. Algumas informações que atualmente são passadas sobre a raça de forma equivocada. Inclusive, eu já vi aí até artigos publicados, artigos estudantis publicados com estas informações equivocadas. Muitas vezes informações baseadas em achismo ou deduções. E o Arnaldo ele traz para a gente aí a verdadeira história da raça, a história mais aproximada da realidade, visto que ele tem aí muitas informações e tudo que ele falar aqui no vídeo, ele estará aí futuramente mostrando para vocês que é baseado em estudo, baseado em pesquisa. Então isso é muito importante. Para a gente repassar uma informação, a gente tem que ter certeza daquilo que a gente está falando. E infelizmente, algumas informações sobre a raça Nagasaki já vêm sendo passadas de forma distorcida, né? Informações equivocadas ao longo desse tempo aí que eu estou na criação de Nagasaki. Eu resolvi fazer essa entrevista com o Arnaldo devido a conhecer ele já há um bom tempo, né? E também nas nossas conversas ele sempre me mostrando tudo aquilo que ele vinha pesquisando. Então hoje eu resolvi mostrar para vocês também. A gente vai bater um papo aí, falar um pouquinho sobre a raça e mostrar para vocês a verdadeira e mais próxima real história da raça no Brasil. Então tem dois tópicos muito importantes que o Arnaldo estará falando para a gente. Uma delas é o surgimento da raça no Brasil. Houve-se muito aí na internet que a raça chegou no Brasil em 1980. E uma outra informação muito importante que vem sendo passada, inclusive vem mudando a característica da raça no Brasil de um tempo para cá, é sobre o nome, né? Muitos afirmam que Nagasaki é um apelido dado ao primeiro casal que chegou no Brasil através de um japonês ou de uma japonesa e que morava na cidade de Nagasaki. Então hoje vocês vão conhecer a real história da raça, o nome da raça Nagasaki e também o surgimento da raça no Brasil. Arnaldo, é um prazer receber você aqui. Muito obrigado aí por conceder essa entrevista e eu tenho certeza que o público que me assiste vai assimilar aí, vai aprender bastante com tudo que você vai passar para a gente hoje. Olá, pessoal, tudo bem? Não posso falar seu bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que hora vocês estão vendo o vídeo, né? Mas vamos aí dar continuidade no vídeo. Isso aí. Então, em relação ao Nagasaki, né? Quando o Milton estava ali vendo a parte de fazer associação, né? Dos criadores, eu conversava muito com ele, dava alguns toques para ele, porque eu já tinha uma experiência em associação, né? Eu falei para ele como que funcionava mais ou menos as coisas. Com certeza, Arnaldo. Isso foi muito bem-vindo. São informações que ajudou bastante. Aí nisso o pessoal sentiu a vontade de ter um standard, né? Um livro de uma literatura, no caso, que trata a parte da ave, né? Na parte como um todo, a parte morfológica, até a parte comportamental também, alguma coisa você consegue colocar ali. E no Brasil não tinha nada. Então, assim, a partir do momento que foi idealizado, né, que eles idealizaram fazer o standard, falei, não, vou ajudar vocês, aí vamos colocar, mas tem que fazer um standard bem legal, com tudo. História, morfologia. Com informações baseadas, né, em pesquisa. Sim, dentro da realidade. Então, assim, como o Milton falou, existe uma história, né, com E de história, de invenção, que falam que a raça chegou em 1980 no Brasil, mas felizmente isso é mentira, né? Então, assim, quem compartilhou essa informação acabou mentindo para toda uma nação. Informação equivocada, totalmente equivocada.
Porque, assim, existe uma literatura brasileira nacional que, em 1955, foi a publicação dela, e lá já mencionava a raça Nagasaki, né? Já estava como Nagasaki. Então, não tinha como, em 1955, ter uma publicação nacional falando sobre a raça, sendo que o pessoal fala que me chegou em 1980. Não dá. Já não E bate outro, aí a história. e outro detalhe importante, a imigração japonesa chegou no Brasil, se não me engano, em 1908. Como que 80 anos depois chegaria a raça? Sendo que naquela época, lá no começo do século, não tinha tanto embargo sanitário como existe hoje. Então, o pessoal vinha de navio, que não tinha avião, né, naquela época, vinha de navio e trazia muita coisa, trazia semente, trazia planta, trazia animais. Então, assim, é uma coisa que não bate, sendo que como é que eu posso falar? É uma raça tão forte no país de origem e não ia chegar, ninguém ia trazer de lá para cá. Nem que fosse um ruim, né? Um Entre aspas, descarte, entre aspas. um descarte deles não ia chegar aqui. Não tem cabimento, né? Não fecha. E aí, nisso, o que acontece? Teve um encontro de Campinas, né? Que o pessoal Me realizou aqui lembro muito bem. Aí eu levei algumas literaturas e mostrei lá. Falei, ó, tá aqui. Então, ali, de 1980, já caiu por água. Eu também levei uma revista da Globo Rural, de acho que 1990, se eu não me engano, que tinha alguma coisa do Nagasaki já falando, mas bem superficial. E aí, a partir dali, e também naquele encontro, tinha um livro de um sueco que rodava aqui entre os criadores, né? O pessoal via só a Brasileiro. figurinha, né? O O pessoal. povo ficava dando umas figurinhas e tal, e ninguém pegou na massa. Aí eu fui, me dediquei, peguei aquele livro, como estava em PDF, me debrucei sobre ele e coloquei assim, ó, cada um dia no dia, eu vou fazer uma página dele, vou traduzir. Aí eu comecei a pegar ele, usar umas ferramentas na internet, converter ele para parte de texto, colocar no Google Tradutor, traduzir para o inglês e do inglês traduzir para o brasileiro. Eu fiz uma cópia fiel do livro, né, na parte de tradução, tanto que eu entrei em contato com o autor, ele está vivo, eu falei com ele, ainda falei, ó, esse livro que está rodando aí no Brasil, inclusive tem no site dele, qualquer um pode baixar lá, falta uma página. Se eu não me engano, é a página 19. Ele disponibilizou esse livro para todo mundo, mas ele esqueceu de uma Esqueci uma página. página. Então aí eu fiz a tradução e dali eu encontrei na tradução eu encontrei uma parte do Japão que deu como décima a tradução lá. E eu não sabia o que era esse décimo. Como o Japão é um arquipélago, eu pensava, será que é uma décima ilha do Japão? Aí eu fui, peguei no Google Maps, joguei lá no Japão e comecei a procurar. Aí lá eu encontrei uma ilha chamada Dejima. Dejima. Aí aí eu falei, bom, tá Então, aí o negócio. não deu a tradução correta. Sim, mas aí o que acontece? Nesse Dejima, aí que eu encontrei, falei, opa, então o negócio tá aí. Aí eu comecei a pesquisar sobre Dejima e eu vi que era um local no Japão que, na época do período Edo, né, que ficou fechado o Japão, as mercadorias entravam e saíam por ali. E ali estava Nagasaki. Então, o que acontece? Há muitas raças de aves, né, saíram pelo Japão pelo aquele porto que estava ali fechado, como se fosse uma alfândega, né, no Japão, para poder controlar a entrada e saída de objetos dali. Aí depois disso daí, falei, bom, já está ali. Então, assim, nessa parte da ilha, você já encontrou uma informação. Pesquisando mais, tem um livro foi publicado em Minas Gerais, o Garnizé. E lá eles falam do Guarnizé, que é uma ilha entre a França e a Espanha. E eu comecei a pesquisar essa ilha também. Essa ilha também, o que acontece nela? Era uma ilha que tinha um estaleiro, entre aspas, mundial. Era onde eles faziam, na época, os navios, né? Eram todos feitos ali. Então, ali tinha uma concentração muito grande de povos e nações, e também de um local de muito comércio. Tanto que nessa ilha, jogando o nome Guernsey, né? E vem jogando, vai sair no Garnizé, que a gente fala hoje, né? Tanto que o pessoal confunde Adaptando. muito o Nagasaki com o Garnizé. Fala, ah, é Nagasaki. Não, isso aqui é Garnizé. Porque muitas outras raças saíram dali, que inclusive
No próprio site da Associação Japonesa lá dos Nagasaki, eles colocam os nomes lá, eles reconhecem o nome como o Nagasaki, Nanganzaki, os Estados Unidos colocou como Japanese Bantam, Shabo e o Ibantam também, né? Eles reconhecem todos esses nomes. Então, assim, se a pessoa fala pra você, você está Acho falando que errado, Sabó também, né? Sabó. Sabo que eles falam ali, né? Sabó. Seria como se fosse alguma região da Europa ali que eles deviam ter alguma dificuldade em falar Chabo ou Nagasaki. Então ficou aí igual aconteceu com a gente com o Guarnesey, né? Foi Foi como adaptando até chegar ao começo, Garnizé. aí chegou no Sabo lá, né? E a gente aqui Tem. chegou no Garnizé, tanto que existe muito E só esse para não te conflito. cortar, dentro da sua pesquisa, desde quando você vem pesquisando? Lá atrás, você via com frequência a palavra. Com que frequência você via a palavra Nagasaki e a palavra Chabo, que tanto é falada no Brasil hoje? Então, nas literaturas nacionais não tem, aquelas antigas lá, né? Não tem o nome Chabo, porque tem uma literatura francesa de 1908, e lá tá como Nanganzak, né? Então Que já aí era como mencionado naquela época a palavra Nagasaki de uma forma diferente. sim, porque o Brasil ele tinha uma influência muito grande com a França, né? Tanto que quem é mais antigo, mais velho, costumava ter aula de francês na escola. Depois que migrou Para o inglês. pro inglês, né? E a França, na época, era. Inclusive, tinha as vendas no Brasil aqui, muitas vendas eram realizadas em cima do dinheiro francês, para você ver o quanto que o francês tinha de influência no Brasil. Então, assim, e deu outro detalhe importante. O clube alemão, que o pessoal gosta muito de mencionar aí, ele foi criado em 1925. E a primeira associação do Brasil, que foi a Sociedade Brasileira de Agricultura, ela foi criada em 1913. Inclusive tem essa moeda aqui, ó. Acho que dá para aparecer aí, ó, na câmera. Muito bacana. Essa moeda. E aqui tem até a exposição inaugural, ó, dela. Aqui atrás, ó, que foi em 1914. Em E qual cidade? aqui, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Ah, que Rio de bacana. Janeiro. E aqui o que acontece? Aqui já tinha, nessa época, já tinha o Nagasaki. Na exposição dele já tinha o Nagasaki. No Rio de Então, assim, Janeiro. no Rio de Janeiro. Inclusive, tem tem uma literatura brasileira nacional que fala sobre o Nagasaki, que tá lá, tem até a Muito capa dele. antes de 1980. Isso aqui é começo do século. Estamos falando aí Então, de 1913, 2022. Nós estamos falando aí de 100 anos aí, 108 anos. Então, então, assim, a raça está no Brasil mais de um século, então bem por aí a mais. gente já percebe a gravidade do equívoco das informações que são repassadas. Porque hoje no Brasil, eu converso com muitos criadores, Brasil afora, e assim, é maciço. A maioria deles, quando a gente toca no assunto criação, Nagasaki, Chabo, o pessoal fala, surgiu no Brasil em 1980, né? Mas Milton, Nagasaki não existe. Um cara me falou lá que Nagasaki não existe, que o nome da raça é Chabo. Nagasaki é um apelido que deram no Brasil. É equivocado falar Nagasaki para a raça. Então, essa abordagem que eu estou fazendo com você hoje nessa entrevista é justamente para mostrar para todos os criadores, né, para quem estiver interessado em conhecer a raça, que são informações totalmente equivocadas. Nagasaki, além de ser uma cultura no Brasil, porque a raça ela é chamada de Nagasaki no Brasil há muitos anos, né? E não só no Brasil, mas fora do Brasil também, na Europa. Esse nome Chabo surgiu acho que de uns 5, 6 anos para cá. A partir do momento que o pessoal começou a aprender, a pesquisar as informações atuais, né? Acharam lá os clubes da Alemanha, que lá é chamado de Chabo, né? E a partir de alguém chegou nos criadores e falou, ó pessoal, o nome da raça não é Nagasaki, é Chabo, não existe Nagasaki. Nagasaki é apelido. Inclusive já ouvi aí dizer acho que alguém falou que Chabo é uma coisa, Nagasaki é garnizé comum.
Totalmente equivocado, né, Arnaldo? Sim, infelizmente, no meio dos criadores tem um negócio muito ruim, e no meio de muita coisa, que chama ego, né? Então, assim, a pessoa, ela entra com aquele ego achando que sabe tudo e é tudo. Infelizmente, não é assim. As pessoas têm que ter um pouco de humildade e pelo Com menos certeza. pesquisar e ver as coisas. E não acreditar em tudo que vê e nem tudo que ouve. Por exemplo, esse nosso bate-papo aqui, se alguém falar assim, o Arnaldo, eu gostaria muito que alguém falasse assim, o Arnaldo tá mentindo, o Arnaldo tá com informação equivocada. Então tá bom, então aí você vai fazer o quê? Você vai pesquisar. Quando você começar a pesquisar em literatura nacional, você vai falar assim, opa, o cara tinha razão, opa, aquilo dali. Então, assim, quando a gente começar a contestar algumas coisas e ir atrás de informação, a gente vai ver que fala, opa, fui enganado, mas dá tempo de corrigir. Então, Sim, com assim, certeza. imprescindível que as pessoas sempre rebatam, né, as informações e vão e contestem. Mas eu quero ver, como é que funciona? Deixa eu ver lá. Putz, rapaz, é verdade. O cidadão tinha razão no que ele falou, né? Porque tudo isso que a gente colocou de informação no Standard não foi em achismo, não foi é, Dedução. dedução de nada, né? Alguma coisa teve que deduzir, tipo assim, por causa do alguma coisa de tradução. Adaptações, né? Adaptações, tudo bem. Sim, Agora, você, porque o que a gente discute hoje é que a história foi totalmente distorcida, né? Sei lá, de repente por ego, ou pra pessoa falar, não, eu sou o cara que vou contar a história da raça no Brasil, né? E eu vejo assim, eu sempre procuro passar a informação com muita responsabilidade. O pessoal assiste muito os meus vídeos, né? Eu sempre procuro passar informações baseadas em pessoas que pesquisam. De repente, se eu não consigo pesquisar, pelo menos eu vou procurar informação na forma correta. E eu sempre soube dessa história de 1980, do nome Nagasaki Chabo, e eu nunca acreditei que isso fosse verdade, né? E quando eu te conheci lá atrás, mesmo sabendo que você estava pesquisando, falei, deixa o Arnaldo pesquisar, ele é uma pessoa capacitada para isso. Quando ele tiver a história na mão, eu vou chegar um dia, a gente vai fazer um vídeo e eu vou mostrar pro pessoal, né, a história da forma mais próxima da realidade. Então, eu sempre falei para você que eu tinha uma vontade muito grande de fazer esse vídeo que a gente está fazendo hoje, né, até uhum, para ajudar a raça. Esse é o meu intuito no canal, é sempre ajudar a raça a se desenvolver no Brasil. E a gente vem vendo aí que essas histórias equivocadas, elas estão sendo, de certa forma, fixadas dentro da raça, né? Hoje, eu vejo muita gente combatendo criadores que chamam a raça de Nagasaki. Ah, não, o nome da raça é Chabo. É Chabo. Nagasaki não existe. Então, foi onde eu falei, bom, agora a gente já está com um processo bem adiantado, né? E conversei com você no particular, falei, Arnaldo, vamos fazer um vídeo, vamos contar um pouco da história da raça, vamos mostrar para o pessoal a parte real da raça, que é a história, né? Longe da morfologia, padrão morfológico, cor, vamos contar um pouquinho da história da raça no Brasil, porque isso é muito importante. Os futuros criadores, eles têm que começar de uma forma correta, não como a gente começou, né? Com informações equivocadas, com deduções. Então, por esse motivo, a gente está fazendo esse bate-papo hoje. Eu tenho certeza que daqui para frente a raça ela terá uma nova história, né? A história real. E eu agradeço muito a você essas informações. Obviamente, boa parte dessas informações estarão no standard da associação, né? A gente está fazendo um bate-papo, a gente vai contar uma parte, o restante vai lá para o standard da associação. E eu tenho certeza que assim que a gente conseguir lançar esse standard, aí sim o criador brasileiro terá em mãos todas as informações corretas da raça Nagasaki no Brasil. o Milton, então, interessante você saber a história da raça, é porque aí você começa a entender por que a sua raça nacional brasileira é muito diferente morfologicamente de uma ave da Tailândia. Sim, Você consegue, através da história, você vai começar a entender, falar, nossa, por que lá é de um jeito e aqui é do outro? Quando você pega a história no livro, você vai falar assim, nossa, é por causa disso, disso e disso, que é o que acontece hoje. Então a gente conseguiu pegar essas informações e reunir lá no Standard. muito bacana.
E assim, eu vejo a importância desse bate-papo. Há pouco tempo atrás, eu não sei se você viu, eu não sei se eu te mandei, tinha até um artigo publicado, um artigo estudantil publicado com todas aquelas informações equivocadas de que a raça chegou no Brasil por volta de 1980, que o nome Nagasaki é um apelido dado à raça devido ao primeiro casal de Nagasaki que chegou no Brasil através de um japonês ou de uma japonesa que morava na cidade de Nagasaki. Inclusive, toda vez que a gente menciona, né, a palavra Nagasaki, o pessoal contesta a gente. 236,40. O Milton, então, bom do standard e das informações que vão estar contidas nele é que desmistificam tudo isso daí, né? Acaba colocando os pingos, né? Os pontos nos is, né? Fica um negócio mais esclarecedor. Pessoal, o Arnaldo ele tá na loja dele, né? Tá concedendo essa entrevista no horário de trabalho dele. Então a gente vai batendo papo aqui, na medida que ele for sendo requisitado lá, ele vai estar atendendo, tá bom? Então é isso aí. Eu quero agradecer ao Arnaldo mais uma vez por estar participando aí desse bate-papo. São informações importantíssimas sobre a raça. Eu tenho certeza que daqui para frente muitos criadores vão entender, né, o porquê Nagasaki e também o porquê algumas pessoas chamam Chabo, né? E a partir daí a gente vai começar a contar a história de uma forma correta. Eu sempre bato nisso. Nagasaki é um nome cultural aqui no Brasil, então deve continuar Nagasaki. Porém, como o Arnaldo já falou, a palavra Chabo ela é aceita, Nagasaki é aceito, outros nomes aí, que tem nos Estados Unidos, Japanese Bantam é aceito. O Japão eles não contrariaram nenhum nome citado aí em outros países. Inclusive, até no os tailandeses chamam de Bantam, né? Bantam, né? Chamou de Bantam, né? Lá o deles. E assim, para poder complementar mais o nosso bate-papo, esse standard que está sendo desenvolvido no Brasil, a gente conseguiu pegar o standard americano, o americano, o inglês, pegou alguma coisa do francês, pegou-se o francês, pegou-se o alemão também, alguma coisa pegou o tailandês, mas infelizmente o tailandês a gente só ficou vendo figurinha, porque não tem tradução ali, é muito difícil mesmo, né? Mas assim, a gente conseguiu ver alguma coisa, mas assim... Algumas informações eu consegui conversar com alguns tailandeses, né? Eles são bem fechados, eles não são de passar muita informação, mas assim, colaboraram com a gente também, né? Agradeço a todos eles que colaboraram, mas realmente é muito difícil trazer informações da raça lá da Tailândia. Eles são assim, muito tímidos em relação à informação, mas a gente conseguiu aí alguma coisa. Sim, inclusive essa parte que você falou aí que teve um trabalho nível universitário aí, né, em relação ao Nagasaki, infelizmente o orientador do aluno lá, o professor dele, porque todo o trabalho que você faz numa faculdade, que pode ser como se fosse um TCC, né, um trabalho de conclusão de curso, você tem um orientador. E se o aluno colocou essa informação de 1980, pegou fontes, deve ter pego fontes da internet, alguma coisa do tipo. E o orientador dele, no caso, o professor dele, que ajudou a defender na bancada, né, essa tese dele, porque essa tese passa numa bancada, mostra o nível, o alto grau de desconhecimento sobre a raça, tanto do aluno que fez o trabalho, do orientador que orientou ele no trabalho e da bancada. A bancada que julga se está certo ou errado. Então, assim, é triste uma situação dessa que você consegue verificar que ninguém teve o trabalho de ir a fundo, de pegar realmente pesquisar sobre a raça. E detalhe importante, no Brasil temos várias bibliotecas que têm o material, que está assim, disponível muito, como na época era um material escasso, e bem rico, né? Essa parte de informação de tudo.
muitas universidades e faculdades, até mesmo instituições científicas, possuem um acervo sobre essas literaturas. Eu mesmo conheço 2 lugares que tem, e sendo que um lugar tem de tudo, e o outro lugar é o segundo no Brasil que tem quase tudo. E tem um terceiro que também tem tudo, que é quem, por exemplo, tem uma biblioteca no Rio de Janeiro, a Biblioteca Nacional, né? Tudo que publica no Brasil tá lá. É uma monstruosidade aquilo. Eu tenho vontade de um dia conhecer, porque é muito grande. É lógico, esses livros que a gente usou para poder falar sobre a raça, muitos livros desse daí você não tem contato físico. Você não consegue nem colocar a mão. Eu consegui um lugar que tem o livro, inclusive poder chegar na data, né, que a gente, da raça no Brasil. A pessoa mandou a informação para mim, mas eu falei, eu quero pegar o livro na mão, colocar a mão. Ela falou, não, esse livro é muito antigo. Ele tem mais de 100 anos. Para você poder colocar a mão nele, tem que agendar um dia, vir com luvas, pegar uma luva especial deles, abrir lá um espaço de vidro, usar um monte de apetrecho para poder colocar a mão. Se bobear, colocar até máscara para não contaminar o livro. Então, assim, de tão raro que é a literatura e assim e como o pessoal guarda com zelo. E infelizmente esse TCC aí que a pessoa fez, ele foi jogado pelo lixo, né? Mostra o quanto que de informação que falta na A pessoa raça, poder. infelizmente, no Brasil, a raça ela é muito escassa de informação. Então, por isso, a gente está fazendo esse bate-papo aqui hoje. Agradeço você aí por passar para a gente essas informações. Eu sei que foram anos de dedicação, né? Não só em adquirir esses livros, essas literaturas, mas também estudar elas, né? A gente já está elaborando aí o standard já há mais ou menos uns 3 anos, né, Arnaldo? E desde antes da gente começar, você já pesquisava sobre a raça nos livros, né? A gente conversando, você fala, Milton, ó, tem umas informações aqui no livro aqui, não bate com as informações que o pessoal conta aí. Então, a gente agradece a você aí por essa pesquisa e por você estar passando um pouco dessas informações para a gente. E, com certeza, a Associação Brasileira de Criadores de Chabo será eternamente grata a você por tudo que você fez lá dentro da nossa equipe técnica, né? Por tudo que você passou para a gente de informação. O Standard, ele está, assim, posso dizer que está maravilhoso, espetacular, né? E muito em breve a gente, se Deus quiser, a gente vai estar apresentando e lá dentro a gente vai ter o seu trabalho, né? O seu trabalho de pesquisa e isso vai engrandecer ainda mais o trabalho da nossa equipe. Eu quero agradecer a nossa equipe que fez, que elaborou esse standard, né? Está elaborando. Não vou citar nomes para não esquecer de alguém, né? Porque a gente, às vezes, conversando, batendo um papo, a gente acaba esquecendo o nome. Então, um abraço a todos eles, agradecer a todos. Todo mundo foi importante, né? E você, uma dessas pessoas que colaborou e vai deixar o seu legado dentro do standard brasileiro. Ô, Milton, o mais legal de tudo é que, assim, se você for ver, as pessoas que fazem parte, né, que estão ajudando a fazer o standard, não teve ego de informação. Não, de Todo forma mundo alguma. passou tudo que podia passar, pesquisou o que podia pesquisar, colaborou com imagens, até aquela parte do gene letal lá, né, que o Nagasaki tem. A gente conseguiu uma foto bem ilustrativa de tudo Bacana, muito como que bacana. acontece com os pintainhos no desenvolvimento deles lá. Então, assim, ele não teve briga de, eu sei mais que você. Não, todo mundo estava igual. Ah, eu quero meu nome na capa. Qualidade muito Ai, boa. porque eu quero ser a pessoa, Estrela. o Não, protagonista, né? Isso aí jamais teve, todo mundo colaborando. E eu tenho certeza que vai ser um trabalho aí que vai ficar na história da raça e vai ficar na história da Associação Brasileira de Criadores de Chapa também. É uma coisa muito sim. bacana, né? E muito bem colocado por você. Eu acho que a principal virtude dessa equipe foi a humildade de todo mundo, né? E o comprometimento com a raça e não com a si próprio, né? O pessoal ali, tanto que assim, tem colaborador lá que não quer colocar o nome, né?
Ele não quer nem Sim, que não quer mencionar ele. Ele falou, não menciono não. Ele ajudou muito, muito, ajudou muito, bastante, muito. colaborou bastante com a gente. Ele vai ter que tá lá. Ele ajudou tanto na tradução, quanto até mesmo na parte de sanar dúvidas, né? Foi Sim, com certeza. imprescindível a ajuda dele. Ele não quer participar lá conosco. Eu falei, não, você vai ter que entrar. A E gente, aquele negócio, né? Todo mundo, um ajudou o outro. com certeza. Quem entrou com pouco conhecimento, saiu com muito. E quem entrou com muito, saiu com mais ainda. Então, Com assim, certeza. essa é a parte legal do Standard, né? Ele foi um trabalho bem feito, um trabalho legal, e assim, ninguém visou dinheiro, não Nada tem. pessoal, né? Não, assim, eu vou. Não, Ah, eu não quero tem. ser o cara do standard. Ah, porque o meu nome tem que estar em primeiro. Não, a coisa foi surgindo naturalmente. Cada um foi buscando a informação, a gente foi colocando lá dentro. É assim, resumindo, o standard da Associação Brasileira de Criadores de Chá é um trabalho assim magnífico. Foi um trabalho feito com muito carinho, com muita dedicação, com a humildade de cada um ali dentro. E eu tenho certeza que assim que a gente conseguir lançar esse standard, a raça no Brasil ela vai ter uma nova história. A verdadeira história da raça Nagasaki no Brasil. E agradecendo novamente você por conceder essa entrevista. Você aí no seu horário de trabalho, né? Eu estou no meu horário de almoço aqui, mas você está no seu horário de trabalho aí. E a gente pode mostrar para o Brasil, para os criadores brasileiros, um pouquinho da história. Quem quiser saber mais sobre a história da raça, com certeza é só aguardar o lançamento do Standard. O Arnaldo vai estar lá com seu material, né? Com certeza. E eu tenho certeza que todos vão entender muito bem sobre a raça a partir desse Standard. Arnaldo, eu mais uma vez eu agradeço você em nome da nossa equipe da BCC, né, que está desenvolvendo o Standard. Agradeço por essa entrevista. E pessoal, é isso aí. A gente procura sempre colaborar com a raça e a gente gostaria que mais Arnaldo pudessem aí aparecer dentro da raça para que a raça ela evolua a cada ano no Brasil. A raça, na verdade, ela explodiu, né? Hoje é uma paixão nacional. Porém, era necessário um material como esse para o pessoal entender um pouquinho sobre a raça Nagasaki no Brasil. Às vezes a gente fala, eu me considero um divulgador da raça, não sou total conhecedor. Eu sei, eu tenho as minhas limitações também dentro da raça, então eu acredito que a gente trazendo pessoas que às vezes consiga agregar aquilo que a gente não tem, com certeza vai ajudar aí a raça a desenvolver no Brasil. E você é uma dessas pessoas. É um criador novo, né? Tá há pouco tempo na raça, mas que tem aí uma vasta quantidade de informações aí para passar para os criadores brasileiros, né? O que eu posso falar é o seguinte: essa brincadeira começou quando eu comecei a comprar um livro antigo, foi indo, foi indo. Aí eu começava a pegar os livros antigos que eu tinha e olhava a referência histórica. E começava a ler o livro e falava assim, putz, esse cara aqui é bom. Aí eu comprava outro livro e falava, mas esse cara aqui é melhor. Putz, esse aqui é melhor. Então, assim, quanto mais para baixo descia em idade de livro, melhor era o conteúdo, né, que eu via ali. Aí eu comecei a comprar muito, muito livro, muito, muito, muito. Tem livro que eu comecei a comprar, eu nem abria o livro. Comprava o livro, só chegava a primeira coisa, eu pegava na parte de referência histórica dele, ia para mais outros livros. E aí foi indo, foi indo, foi indo. Tanto que chegou nessa qualidade que tem lá na minha pequena biblioteca em casa lá, para poder ajudar também a confrontar algumas informações. Eu consegui uma coleção quase que completa da Globo Rural, da edição número 1 até a edição, até 2019. Até 2019, antes da pandemia, deve faltar umas 3 revistas. Depois da pandemia, acabou complicando, porque aí a editora não fez a revista, deu uns problemas lá. Mas a parte antiga tem tudo, tá Bacana. tudo lá. Então, assim, tudo isso daí ajudou a elucidar os fatos, para poder colocar uma história mais próximo da Da realidade que realidade. aconteceu no Brasil. Né? E assim, eu fico grato por ter a oportunidade de conseguir dar um destino legal para esses livros, né? Que eles estavam, muitos deles eu cheguei a pegar no ferro velho, né? Dentro do lixo, que ia destruir.
Opa, isso aqui serve, guarda aqui. E hoje montou a base para poder montar esse standard. Com E é certeza. assim, lembrando, o standard ele é um livro vivo, ele não é um livro morto, porque de tempo em tempo fazem-se atualizações. Vai Então, atualizando. assim, é muito interessante que daqui, por exemplo, depois desse standard, daqui uns 4, 5 anos, ou até menos, a própria associação já faça um novo standard mais enriquecido, com mais aves, encorajando mais criadores a desenvolver outras variedades, né? Variedades e cores também, que hoje no Brasil é uma dificuldade muito grande que nós temos aí em algumas cores. Com E certeza. através do livro, a gente vai conseguir novos adeptos e até mesmo através dele a gente consiga melhorar o plantel nacional. Com certeza, eu acho que através do livro a gente melhora aí pelo menos uns 50% do criatório nacional, até mesmo a mentalidade do criador. Sim, com certeza. Bom, é isso aí. Arnaldo, mais uma vez agradecer a você. E pessoal, hoje eu vou postar esse vídeo aqui para todos assistirem. Muito feliz. É um objetivo meu realizado, né? Ter feito essa entrevista com o nosso amigo Arnaldo. Como eu disse, né, ele está em horário de trabalho, eu em horário de almoço. Porém, era muito necessário fazer esse vídeo. A gente conseguiu esse horário aí para a gente poder fazer. E agradecendo mais uma vez. E é isso aí. Quem quiser conhecer a real história da raça Nagasaki no Brasil, é só assistir esse vídeo e com certeza aí, assim que a gente conseguir lançar o standard da ABCC, aí lá vocês vão poder conferir aí a história completa. E tenho certeza que a partir de hoje, a raça Nagasaki no Brasil tem a sua história contada de forma mais próxima da realidade. Arnaldo, a gente vai ficando por aqui, eu vou deixar você aí continuar o seu trabalho, agradecendo, né? E passo para você suas considerações finais. Agradeço pela oportunidade, principalmente para poder mostrar, né, ter esse bate-papo, que as pessoas vejam esse vídeo e que não acreditem em tudo que a gente disse, né, que a gente bateu aqui, e vá atrás de informação. Porque quando você não acredita naquilo, e foi o que aconteceu com a gente, eu nunca acreditava nesse negócio de 1980. Eu falei, o quê? Chegou aqui, o japonês chegou, a imigração japonesa no começo do século, a ave chegou depois. Eu não acreditava naquilo e fui atrás da informação. E essa informação que a gente está colocando, até mesmo quem quiser falar, eles não estão uma base boa, vai atrás e você vai ver que realmente a gente pesquisou. A gente foi atrás de um conteúdo bacana, a gente foi atrás de pessoas, a gente foi atrás de tentar decifrar lugares, né, encontrar, e nisso todo mundo agora saiu mais enriquecido intelectualmente. Então, eu espero que quem está vendo esse vídeo faça a mesma coisa, que busque informação, não fique só esperando ali, né? Ah, Vai o chegar fulano falou que é. Ah, mas ele tem 40 anos de criação, ele sabe, ele sabe. idade, idade não diz nada. Tem cara aí, você vê que tem pessoas com pouca idade que conseguem alcançar vários níveis e aí em várias outras coisas. É, E pessoas você que. você é um exemplo Sim, desse, né? Nem criador de Nagasaki você era quando a gente se conheceu. A partir da nossa conversa, você começou a se interessar. Em muito pouco tempo, você tinha muito mais informações sobre a raça do que eu, que já fazia um bom tempo que criava, e muitos outros criadores. Tem criador que tem 40 anos de criação, até hoje acredita que a raça chegou no Brasil em 1980 e que Nagasaki não é um nome, e sim um apelido. é triste, né? Porque aceitou tudo que o outro falou. Se eu tivesse contestado lá atrás, ele ia verificar que falar, não, não é bem assim. E até mesmo poderia ter melhorado o plantel dele, porque ele ia saber onde realmente tem a base genealógica e saberia que, assim, cada ano que passa está ficando mais difícil você conseguir trazer sangue de fora. Então, se a pessoa tivesse essa concepção lá atrás, na década de 90, tinha conseguido trazer muita Tinha coisa para preservado o que já tinha na época, né? Eu muito, falo muito, muito. muito isso. Bom, pessoal, e para finalizar, o Arnaldo estava falando com a gente aí, dando suas considerações finais, porém caiu aí o sinal da internet
E finalizando, eu agradeço ao Arnaldo novamente pela entrevista. E é isso aí, pessoal. Hoje foi um vídeo muito especial, um vídeo que eu quero guardar com muito carinho. E agradecer a todos vocês aí pelo carinho, por acompanhar o canal. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal, dar um like e ativar o sininho para receber aí os próximos vídeos. E eu vou ficando por aqui. Muito feliz com essa entrevista, meu amigo Arnaldo. Clube Nagasaki Brasil. Sou brasileiro, sou nagasaqueiro.